Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus nos revela a riqueza de tudo que o Espírito Santo irá fazer em nós, como que Ele vai recordar tudo aquilo que Jesus fez. Então, por isso, Ele também nos dará a revelação no nosso coração, nos capacitará para a gente viver bem a nossa vida e a nossa fé. Então, nós teremos esta graça dentro de nós, que nos vai fazer com que cada um de nós vivamos bem a nossa vida de cristão. Ele vai reacender no nosso coração esta graça, para que a gente possa viver bem a cada dia esta verdade de Deus em nós. A verdade de Deus está ali, Jesus Cristo. Ele, por isso Jesus está dizendo, Ele não vai falar de outra coisa a não ser dele. E vai revelar tudo aquilo que Jesus é para nós. Então vai nos colocar na dimensão da graça, da salvação de Deus, e nós vamos caminhar com segurança na salvação. Nós não vamos deixar nos conduzir por outros deuses, né? Como está na primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje vai falar dos deuses que, quando Paulo chega a Atenas, vai no Areópago e vê ali diversos deuses. E que nós temos essa tendência de abraçar muitos deuses em nossa vida. Nós gostamos de muitos deuses para nos auxiliar. A gente não quer um Deus só. Às vezes a gente gosta de muitos deuses. A gente acha que precisa de muitas coisas para nos abastecer, nos auxiliar em toda a dimensão da nossa vida. E nós vamos fazendo dessa dimensão, por não conhecer o Deus verdadeiro, colocando deuses na nossa vida. E nós vamos criando deusinhos dentro de nós, né? Se deixar, vai juntar muito. Por isso, nossa vida, às vezes, torna uma vida muito difícil, porque nós vamos colocando os deuses dentro dela. E aí, cada Deus tem uma exigência, né? Cada Deus tem a sua exigência. E aí a gente fica totalmente dividido dentro da nossa vida. E a gente faz isso, né? Colocamos coisas como deuses, objetos, situações, né? Qual é o sofrimento? A gente sofre por causa do nosso trabalho, a gente teria que ter o prazer de trabalhar, né? É uma necessidade nossa, ser por serviço, rindo, né? Feliz porque você tem um lugar que vai sustentar a sua vida, que vai dar uma dimensão nova, que vai te capacitar, porque você estudou, porque você formou. Você teria que ter a alegria de ir para o trabalho, né? Porque Deus nos ensina, o Deus verdadeiro nos ensina a amar o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, daquilo que a gente sustenta e vive, né? Nós temos que ter o prazer de ir para o serviço. É uma necessidade nossa trabalhar. E às vezes a gente vai brigando, porque parece que aquilo nos fazem sofrer, né? É um Deus que nos faz sofrer. Às vezes a gente coloca Deus também, um carro, um objeto, né? Tem gente que sofre por causa do carro,
Às vezes levanta à noite para ver se o carro está lá fora ainda, né? Porque às vezes não tem garagem, fica preocupado que o carro pode ser roubado só por causa do carro, só por causa do não sei o quê. Às vezes se encosta no carro, a pessoa briga por causa do carro. Olha, nós colocamos Deus. Tem gente que coloca Deus como time de futebol, não é assim? É um Deus na vida dele. Até tem torcidas aí que falam que o time dela é um Deus na vida dele. Morre por causa daquele time, sofre, não dorme, não come, gasta exageradamente, compra a camisa daquele time, né? Se caracteriza daquele jeito. Então torna um Deus para ele, aquele futebol, aquele time de futebol. E ele briga, morre por causa daquilo, separa. Né? Esse dia eu vi um rapaz que vendeu o carro, vendeu tudo para ir num jogo de futebol, porque era no outro país. Né? Vendeu o carro para ir assistir uma partida de futebol. Né? Quer dizer, a pessoa coloca aquilo como acima de Deus, né? Na sua vida. E sofre por causa daquilo. Torna uma pessoa doente, né? Sofrida, humilhada. Se o time dele perde, se o time dele não está bem, ele desiste. Tem gente que coloca cantores acima, né, da sua. Esse dia eu vi lá as meninas que ficaram 4 meses lá dormindo mal, comendo mal, vestindo mal, não tomando banho, 4 meses para assistir um show. Um show. E chega lá, o cantor ainda põe um playback, né? Não tem nem banda para tocar. Então, as pessoas querem 4 meses para esperar um show de música, e que elas nem conhecem as letras direito, né? Porque não sabe, nem todo mundo sabe inglês bem, e nem aquele pessoal também não canta inglês, né? Às vezes canta outra língua lá, e as pessoas estão lá, assistindo, vendo alguma coisa, ouvindo o que não entende. Né? Porque não sabe tudo, fica lá, sofrendo por causa daquela situação. Deuses, né? A gente cria, e a pessoa sofre, passa por esse perrengue todo, ficar dormindo na rua, e às vezes desobedece o pai, desobedece a mãe, desobedece todo mundo, sofre por causa de uma banda musical. Lógico, tudo isso tem as suas belezas, né? Mas, às vezes, a gente transforma isso em deuses para nós, né? Há pessoas que sofrem por outros motivos, por causa da sua vida, né? Há pessoas que vivem parado nas novelas da vida, né? Fica lá, ela deixa de rezar, deixa de ir na igreja, deixa de cuidar de um filho, deixa de cuidar da mãe, deixa de cuidar do irmão, para ficar lá em frente à televisão, o tempo inteiro. Às vezes sai de uma novela, começa outra, e ela tem que acompanhar os capítulos, e ela vai no jornal, ela vai ler, ela torna escrava daquilo, mas não conhece o Deus verdadeiro, né? Não sabe nada de Deus, não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não conhece os profetas, não conhece os apóstolos, não sabe nada de Deus. A hora que fica perrengue mesmo a vida, que fica doente, ou que está sofrida, aí quer esse Deus que cura, Deus que faz milagres, né? Aí ela vai correr atrás desse Deus, e que estava ao lado dela todos os dias, e que ela não viu. E viveu uma vida cheia de deuses, e aí fica revoltada, desanimada, quer morrer, porque qualquer coisinha agora as pessoas querem morrer, suicidar, né? Quer desistir, porque não conhece o Deus verdadeiro, não conhece este amor de Deus, não conhece o Paráclito, né? O Espírito da verdade. O Paráclito significa, no grego, apoio, aquele que sustenta, aquele que anima, aquele que dá coragem, aquele que dá força, aquele que coloca de pé, né? Aquele que poderia encher-me de graça, de alegria meu coração. Eu não conheço ele. Então, por isso, eu vivo de Del em Del, de deuses em deuses, né? Aí tudo vai se transformando. Às vezes é a roupa que transforma. Aí a pessoa também vai se dessegurando, porque não é a roupa que é o mais importante, e morre por causa de roupa, morre por causa de sapato, morre por causa disso, morre por causa da aparência.
Aí já não começa a gostar da sua aparência, porque acha que tem que parecer com o outro, porque o outro é mais bonito, e já começa a identificar a vida com o outro, quer viver a vida do outro. Tem gente que quer imitar um artista, né? Compra as roupas do artista, se configura o artista, tornou um Deus para ela. Aí tem que andar com aquela roupa, tem que andar com aquele perfume, tem que andar com não sei o quê, e a gente começa escravo. Se não puder comprar aquilo, morre. Fica triste, fica desanimado, fica abatido. Então os deuses vão tomando conta. Aí se não pudesse ser aquela marca de tênis, se não pudesse ser aquela marca de celular, marca daquele computador, e aí tudo vira Deus, né? Porque tem que ter. Tem que ser aquele. Se não for aquele, não serve. Então a pessoa às vezes vende a alma para o diabo para comprar alguma coisa. Para ter aquela situação, porque não conhece o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que salva. Então torna escravo de tudo. Deus está falando desses deuses. São Paulo chegou naquele Areópago e viu diversos deuses, mais de 1000 deuses, né? E viu que o homem era escravo desses deuses, porque se ela não fizesse as suas obrações àquele Deus podia punir ela. E assim, às vezes, nós vivemos de punição. Se eu não posso ter isso, eu vou me punir. Se aquilo não me traz alegria, eu vou me punir, vai me machucar, vai me trazer tristeza, vai me trazer decepção, vai trazer revolta no meu coração. Então, os deuses que nós estamos criando em volta de nós, só nos faz sofrer. Não traz alegria, não traz salvação, não traz vida, não te leva para lugar nenhum, porque aí vai morrer, vai ficar lá no cemitério, porque não se encontra consigo mesmo, passa uma vida aqui, pobre, miserável, com todas as bênçãos e riquezas em volta, e nós estamos vivendo assim, de deuses, né? Desificando todas as coisas. Aí minha casa, tem gente que briga por causa da casa. Me lembro um dia que eu fui dar unção dos enfermos para uma senhora que estava morrendo no hospital. Estava muito mal, e eu fui lá. Eles tinham 60 anos de casado. E aquele senhor estava lá do lado dela. E ela pegou, estava de mão, segurando a mão dele, e ela disse para ele assim: olha, hoje eu vou te pedir perdão. Porque quantas vezes você entrou em casa, você vinha da roça, com a botina suja, eu tinha encerado a casa, tinha passado o escovão, e você entrava com a botina suja, e muitas vezes eu brigava com você. Muitas vezes eu fiz você entrar em casa descalço, porque eu tinha encerado a casa. Eu dava mais valor à casa encerada do que a você que estava chegando do trabalho e que colocava tudo dentro de casa. Então eu te machuquei muitas vezes com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com as minhas ações, né? Quantas vezes eu te desprezei por causa da sua botina? Olha, a gente despreza o outro por tantas coisas. Quantas vezes a gente vê em velório, né? A pessoa chega lá chorando, gritando, né? Que é filho, às vezes chega, o pai morreu, a mãe morreu, e às vezes quer pular em cima do caixão. Quantas oportunidades teve de abraçar o pai e a mãe enquanto estava vivo e não fez? Né? Mas agora quer abraçar aquele que morreu, que já foi, porque os deuses do mundo tiram o amor do nosso coração, tira tudo de nós, rouba tudo de nós, vai tirando tudo da nossa vida, e até nos transforma em pessoas que às vezes egoístas, orgulhosos, soberbos, autossuficientes, que não dá valor àquilo que está do lado, né? Aí quando morre quer chorar, quer escabelar, quer se autodestruir, e o tempo que ele teve para estar junto, ali abraçando, conversando, escutando, ouvindo história, né? Quantas vezes a gente teve oportunidade e não fez, né? Quantos de nós nem conhecemos bem o nosso pai e nossa mãe? Às vezes hoje eu vou em casa, às vezes eu escuto minha mãe falar, gosto de escutar porque ela repete as mesmas coisas, às vezes conta a mesma coisa 5 vezes, 6,
Mas pelo menos eu estou lá para ouvir as 5, 6 vezes que ela conta a mesma história. E aí eu vou conhecendo a minha mãe, né? Vou conhecendo aquela que realmente é minha mãe. E às vezes a gente não tem tempo. A hora que eu morrer, quem vai contar a história para você da vida dela? Quem? Se a gente não conhece, quem vai contar a história do seu pai? Eu conheci a história do meu pai porque eu fui na casa da minha avó e perguntei quem era o meu pai. Aí minha avó me contou quem era o meu pai. Quando ele era criança, o que ele fazia, o que ele deixou de fazer. Eu aprendi a amar meu pai quando eu comecei a escutar a história dele. Porque a gente não tem tempo, né? Às vezes a gente não dá para tempo. Porque o Paráclito, o Espírito da Verdade, nos faz ver a verdade do outro. Mergulhar a nossa vida nessas riquezas. E não deixar que os deuses desse mundo, os deuses do Olimpo desse mundo, nos roubem o bel prazer de estarmos juntos, né? O Espírito da Verdade vem para trazer apoio, nós nos sustentar na missão de amar as pessoas, que é a dimensão mais linda da vida em Deus, né? Esse Espírito que o Senhor está dizendo que Ele nos enviará. E por isso nós estamos preparando a nossa vida para que não deixemos os deuses do Olimpo tomar conta, não. Os deuses desse mundo tomar conta. Mas o Deus que nos traz a vida em plenitude. E é esse Espírito que vai nos revelar esta graça e vai nos dar docilidade para a gente ter tudo ao nosso alcance, viver todas as dimensões da vida maravilhosamente bem, estarmos aqui e não fazer de nada deuses, porque nós só temos um só Deus, um só Senhor, um só Pai, né? Um só Salvador, que é Jesus Cristo. E essa graça nos dá a liberdade de viver todas as outras dimensões sem ser escravo de nada. Assim faz o Paráclito em nós. Não faz deixar nós sermos nada deuses em nossa vida, mas nos capacita para viver toda a dimensão de Deus em nós. Sermos filhos amados de Deus. Feche teus olhos por um instantezinho. Eu não sei qual o Deus que está tomando conta da sua vida, mas o Senhor está convidando para você deixar ser um só. Você não precisa de milhares. Você não precisa de diversos, de centenas, ou de alguns, mas de um só. Nós pedimos essa graça, Senhor, que nós nos libertemos dessa escravidão dos deuses desse mundo que estão nos escravizando. Que nos faz ser tão tristes, às vezes sofredores, e às vezes até incompreensível com os outros, por causa dos deuses que moram em nós. Dá-nos essa graça no dia de hoje. Nós te bendizemos e te glorificamos, Senhor, por estarmos aqui, né, nesse dia de hoje, aprendendo esta riqueza para a nossa vida, nos dimensionando nesta riqueza. Enche-nos com a força do Espírito da Verdade, para que, habitando em nós, nós vivemos toda a plenitude do amor de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.